que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmo capítulo 23, o verso 4. Que o Eterno nessa manhã visite o seu lar, que esse seja um dia de bênçãos, que nós possamos sentir as mãos dele sobre a nossa vida, que possamos nos dias de hoje cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida e para a nossa família. A nossa alegria a Deus pela bênção da noite, pelo despertar feliz. E a nossa primeira responsabilidade, é o nosso primeiro compromisso. Enquanto nós vemos a cidade se movimentar para os seus afazeres e compromissos, nós entendemos a nossa primeira responsabilidade é com o Criador do Universo. É a razão pela qual nós nos encontramos aqui. E queremos nessa manhã pedir ao Senhor que nos tome nas suas mãos, conduza os nossos pensamentos e a sua palavra fale ao nosso coração nesse momento. O salmista Davi, no Salmo 23, o verso 4, ele tem uma segurança na palavra do Senhor. E mesmo que ele ande pelo vale da sombra da morte, ele não temerá medo, porque ele sabe que o Senhor estará ao seu lado. O seu bordão e o seu cajado estarão ao seu lado, lhe consolando e lhe amparando. Davi tinha sido um pastor. Davi sabia perfeitamente quais eram os instrumentos que um pastor possuía para pastorear o seu rebanho. E ele sabia que Deus era fiel e estaria ao seu lado em todos os momentos da vida. Acredito que nessa manhã esse é o mesmo sentimento e a mesma fé que nos desperta a cada dia nos levantarmos e a crermos que nós temos um Supremo Pastor que está ao nosso lado. Mas nesse momento, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 43, o verso 1 e o verso 2. É o verso inicial que nós iremos estudar nessa manhã, mas nos deteremos em todo o capítulo, do capítulo 43 do livro de Gênesis. A fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxera do Egito, disseram-lhe seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Eles tinham terminado de consumir todo o alimento que da primeira viagem feita ao Egito eles tinham trazido. Eles sabiam perfeitamente que, se não voltasse mais uma vez, todos eles iriam perecer. Porque somente no Egito, mediante a profecia de José, era que tinha alimento suficiente para suprir todos os que estavam sob a face da terra. Deus, de fato, estava conduzindo a história do seu povo. Era necessário mais uma vez eles voltarem ao Egito. É o momento que Jacó reconhece que era necessário convidar os seus filhos, incentivá-los a voltar ao Egito. Não são os seus filhos que tomam a iniciativa, mas é o próprio pai Jacó, Israel, que leva os seus filhos a entenderem que é necessário mais uma vez voltar ao Egito. Judá toma a palavra, porque ele agora estava assumindo a função do filho mais velho. Rubens, já podemos perceber que já não tinha essa proeminência e liderança entre os seus irmãos, mas é Judá nesse momento que toma a liderança e, conversando com o seu pai, fala: pai, de nada vai adiantar nós voltarmos ao Egito se nós não levarmos Benjamim, porque o governador do Egito perguntou para nós se nós tínhamos pai ainda com vida e se o nosso irmão mais novo também estava conosco. E ele falou que da segunda vez nós deveríamos levar o nosso irmão mais novo. E nós sabemos que não podemos chegar no Egito sem que Benjamim esteja conosco. É o momento que Israel retruca e tenta resistir, mas ele sabia que se eles voltassem, Simeão também, que estava no Egito preso, não voltaria. E é o momento que Jacó reconhece que tinha que de fato permitir que Benjamim fosse. E há uma permissão por parte de Jacó que Benjamim vá ao Egito. E os seus irmãos se preparam. Eles sabiam da importância e da necessidade de terem que voltar ao Egito, porque já não tinha mais alimento suficiente para eles, para o gado, para suas esposas e para os seus filhos. Consequentemente, dentro de pouco tempo, todos viriam a óbito porque não tinha mantimento para o alimento da família. E eles então agora vão ao Egito.
Ao chegarem ao Egito, a primeira atitude que eles têm é de irem à casa do governador. São conduzidos para a casa do governador. E ao chegar na casa do governador, os seus pais tinham lhe aconselhado que eles levassem presentes. A Bíblia mesmo fala no capítulo 43, o verso 11. Respondeu-lhe Israel, seu pai: se é tal, fazei, pois isto: tomai do mais precioso dessa terra, dos sacos, para o mantimento levai de presente a esse homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, aromas e mirra, nozes, pistácia e amêndoas. Jacó sabia que levando uns presentes poderia ser um meio em que viesse facilitar a negociação da volta de Simeão e a chegada de Benjamim. Jacó estava com o intuito de amolecer o coração do governador do Egito, para que ele tivesse misericórdia para com a sua família. E aqui ele recomenda aos seus filhos que levassem esse tipo de presente para ofertar ao governador do Egito. José recebe os seus presentes. José envia seus irmãos para que eles possam ir à sua casa. E no momento em que o mordomo de José recebe os seus irmãos estavam preocupados porque havia um temor nos seus corações de que eles iriam ficar ali como escravos. E ao chegar ali, eles falam que dentro do saco, no percurso de volta para casa, eles encontraram dinheiro e eles estavam ali dispostos a pagar de forma duplicada o valor da mercadoria que eles deveriam levar para casa. O próprio mordomo falou que eles não deveriam se preocupar com isso porque era a mão de Deus que estava conduzindo a sua trajetória. E eles são conduzidos à casa de José e ao chegar ali, é o momento em que Simeão é trazido para que também se una aos seus irmãos e possam fazer parte daquele banquete. Mas José pede para que o seu mordomo organize a sua casa para o momento em que ele possa chegar e participar do banquete. Seria um momento em que eles teriam uma refeição especial onde José estaria ao lado dos seus irmãos. E José pede para que coloque os seus irmãos assentados de ordem cronológica, de forma gradativa. E eles se sentem incomodados porque como é que eles poderiam imaginar que o governador do Egito sabia qual era a ordem daquela família de idade? E quando os seus irmãos ali assentados, é o momento em que José chega para participar da refeição, se cumpre as profecias e o sonho de José. É o momento em que os seus irmãos se curvam diante de José. E o sonho que José teve na adolescência, em que o sol e as estrelas se curvavam diante dele, em que os feixes também dos seus irmãos se curvavam diante de José, nesse momento, quase 30 anos depois, se cumpre ao pé da letra. Era a segunda vez que eles estavam se curvando diante de José, reconhecendo que de fato José era uma autoridade, era muito superior ao que eles eram. E José os acalma. José, ao ver Benjamim, a Bíblia fala que José faz uma saudação especial. O livro de Gênesis, capítulo 43, o verso 29. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho da sua mãe, e disse: este é vosso irmão mais novo de que me falaste? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José sabia que ali diante dos seus olhos estava carne da sua carne, ossos dos seus ossos. Era o seu irmão especial da sua mesma mãe, Raquel, e ele tinha um apreço especial para com esse irmão Benjamim, e é o momento que ele profere uma bênção sobre o seu irmão. E os seus irmãos, ao olharem para aquela cena, possivelmente eles não estivessem entendendo, mas no coração de José, ele sabia perfeitamente o que ele estava fazendo. E assentados à mesa, ele concede uma porção de alimento para todos os seus irmãos, mas para Benjamim tem porção 5 vezes mais. E os seus irmãos, entendo que ao contemplarem aquela cena, por um momento é claro que eles não estavam entendendo o que estava acontecendo,
mas José sabia perfeitamente o que ele estava fazendo. Creio que mais uma vez José estava testando o coração dos seus irmãos, aqueles corações invejosos, e José mais uma vez agora queria saber, tirar provas, ter certeza que havia uma cura, que havia uma transformação, de que eram novas pessoas. E ao Benjamim comer porção 5 vezes mais do que os outros irmãos, ele consegue perceber que aquela família era uma família agora diferente, uma família transformada. Os seus irmãos tinham passado também por um processo na sua trajetória, que eles estavam se comportando de forma diferente. Já não havia uma rivalidade entre os seus irmãos, já não havia uma disputa para quem era o maior, quem era o melhor, quem teria a proeminência. E José consegue perceber que a mão de Deus estava conduzindo a trajetória da sua família. Cada um de nós, quando somos feridos, nós temos uma reação. A depender das circunstâncias em que nós possamos estar vivendo, o nosso coração pode ser direcionado para esse momento de dor constantemente. Contudo, existem 2 remédios que são um antídoto de Deus para curar, para amenizar o sofrimento na nossa trajetória. Um deles é a distância, o outro é o tempo. Os longos anos distante dos seus irmãos foram o remédio para que a ferida causada no coração de José fosse curada. A violência causada por eles em jogar no poço, em vender para os ismaelitas, e o desprezo que eles deram a José, o tempo e a distância foram responsáveis para trazer a cura para o coração de José. Nem sempre nós conseguimos ficar distantes daquelas pessoas que nos machucam, que nos feriram, mas nós podemos evitar o confronto com essas pessoas. Nós podemos evitar a reincidência da mágoa. Mas, meus amigos, o único antídoto de fato para a cura das nossas mágoas, das nossas dores, é oferecermos o perdão. O perdão é a cura para quem recebe e é a cura também para quem oferece. Eu não sei se falo nessa manhã para alguém que possa ter imaginado que ainda não chegou o tempo para oferecer o perdão ou para receber o perdão. Mas eu faço aqui um apelo para você nessa manhã. Não permita que nós possamos fechar os olhos para essa vida sem que nós possamos oferecer o perdão e receber o perdão para nossas vidas. O perdão é um remédio de Deus. O perdão provém das mãos do nosso Salvador. Somente aqueles que oferecem o perdão conseguirão de fato viver uma vida tranquila, uma vida em paz. O perdão é uma obra dupla na nossa vida. Quando nós oferecemos o perdão para o nosso semelhante, nós estamos em paz com Deus. Quando nós também recebemos o perdão para as nossas vidas, nós estamos em paz com o nosso semelhante e automaticamente também conseguimos viver uma vida em paz com o Senhor. Eu creio que nessa manhã, cada um de nós precisamos repensar nos nossos relacionamentos. Se você não tem valorizado os teus relacionamentos, eu quero convidar você a repensar, porque dos nossos relacionamentos depende um dia onde nós iremos passar a nossa eternidade. A palavra de Deus é muito enfática a nos ensinar da maneira como nós vivemos com os nossos semelhantes nessa terra, será a resposta de onde nós queremos passar a eternidade. Por isso que nessa manhã eu quero pedir a Deus que Ele nos tome nas suas mãos, que o seu Espírito seja o bálsamo que nos traga alento para a nossa trajetória, para os nossos corações e nos ajude a cada dia a vivermos de acordo com o que o Senhor sonha para cada um de nós. Querido Pai, nessa manhã nós nos colocamos em Tuas mãos, nós confessamos as nossas falhas, nós queremos viver em paz com as pessoas pelas quais o Senhor permite que nós possamos viver a cada dia. Fica conosco, nos abençoe e nos guarde. É o nosso pedido e a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.